Eu dava personal numa academia famosa, que é a Training Club. Já existia o suplemento, algumas marcas nacionais e tal, mas os importados não existiam. E eu sacolava do Paraguai para os meus alunos. E um belo dia, um aluno me disse: "Ô Kim, qual a melhor empresa do mundo desses produtos?" Eu falei: a Twin Lab, Nova York. Ele foi para lá e pegou a concessão. E eu me tornei gerente de vendas. Organizei uma equipe de 16 pessoas, ganhei muitos prêmios. Que momento você decidiu criar uma loja? A primeira loja foi na Pamplona, numa galeria bem pequenininha. E aí a Vita Shop se transformou em Quality Nutrition em 99. E aí ela foi mudando de endereço, ganhando musculatura. Foi pro shopping, Anália Franco, tive em Moema, tive lojas simultâneas, fui virando referência disso. E o negócio foi tomando corpo, resumindo, de sacoleiro para chefiar uma das maiores empresas do mundo de suplementos e depois loja. Marcelo Kim, fundador e CEO da Quality Nutrition, referência no ramo de suplementos, considerada a mais indicada por nutricionistas e médicos. Se você é dono de uma indústria, nutricionista, ou se você é um dono de loja, inevitavelmente você precisa conversar com o Marcelo, cientista da área de suplementação, saúde e prevenção. Precisa ouvir esse cara. Esse ramo surgiu no Brasil como Sport Nutrition. Ninguém comprava vitaminas, minerais para saudabilidade, prevenção à doença, imunidade, isso não existia. E se confundia o suplemento com bomba. Com anabolizante esteroide. Aí nos Fantásticos saía todo domingo aquela imagem terrível que era a confusão entre anabolizante esteroide junto com o alimento. Um desafio de educação de categoria. O nosso país precisa de educação. Leva que é bom, esse aqui é... Não existe isso. Onde eu quero chegar com isso? Há 22 anos atrás, eu montei o auditório e a indústria me falou: "Ô Kim, você é maluco? Pra que você vai fazer um auditório? Você é um varejo." E ali, naquela altura, Léo, eu já senti a necessidade de educar. Não é porque eu sou bonzinho, altruísta, mas fazia parte do meu negócio o education para poder fomentar no final. Eu fui chamado de maluco e tal. E o podcast é a mesma coisa. E você virou essa referência do trade, né? De uma loja de varejo, virou um hub do mercado do ponto de vista de conteúdo. As marcas me confessaram: todo diretor novo que entra é obrigado a ver o QualityCast. E ali ele vai se nortear da concorrência, dos médicos, do Nutri e das tendências. Fala pessoal, esse episódio é um oferecimento da Remessa Online, a plataforma especializada em transferências internacionais, com as melhores e mais completas soluções em câmbio para pessoas e empresas. Com a Remessa, você pode enviar ou receber dinheiro do exterior, transferir para sua própria conta internacional, receber pagamentos e salários de empresas estrangeiras, e no meu caso, é por onde eu recebo a monetização do AdSense do YouTube, resultado do crescimento da audiência aqui do podcast. Se você também é criador de conteúdo, pode usar a Remessa para receber de várias plataformas, como Twitch, TikTok, Instagram e muito mais. E tem mais, se você vai viajar para o exterior, a conta e o cartão global da Remessa te garantem muito mais economias em compras, saques e pagamentos em mais de 175 países. É só criar sua conta global, pedir o cartão físico ou virtual e viajar tranquilo com 10% mais economia que com seu cartão de crédito. Então, quando o assunto é câmbio, transferências internacionais e conta global de forma simples, segura, rápida e com menor custo, não tem para ninguém. Escolha a Remessa Online. Quer saber mais? Acesse o site através do QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição desse episódio. Queen, obrigado pela presença e por aceitar o convite. Poxa, para mim é um prazer. Lembro como se fosse hoje quando você foi lá, foi uma troca super bacana e hoje vai ser igual. Vai ser igual. Você é uma pessoa, um empresário, um empreendedor que eu admiro muito, um comunicador, um pioneiro numa categoria de mercado que eu sou consumidor há 30 anos. Então você como referência tem muita coisa que eu quero aprender e ouvir sobre a sua história, porque lá eu estava contando a minha, no QualityCast, verdade, que é o seu podcast, verdade, né? Hoje a gente inverte as cadeiras, né? Vamos lá. Mas para falar sobre esse mercado, que é da suplementação alimentar, né? Você é um dos pioneiros desse mercado. Eu queria saber como que você teve o primeiro contato com esse mercado. Léo, o primeiro contato, não sei se eu te falei, mas eu dava aula de musculação, né? E tinha muitos alunos, e o personal do passado não tem nada a ver com o personal de hoje. O personal era personal mesmo, não tinha, né? Assim, todo mundo hoje tem um personal. Na época eram artistas, sim, entendeu? Atleta, artigo de luxo. Artigo de luxo. Então eu dava personal numa academia famosa no Brasil, que é a Training Club, ali no Itaim Bibi, na Horácio Laffer. Então tinha alunos, tinha artistas, né, dei aula para muita gente famosa, atletas e tal. E claro que já existia o aspiracional de algum tipo de suplemento na época que não tinha no Brasil. Algumas marcas nacionais e tal, mas os importados não existiam. Anos 90? 80 e pouco, 87 e tal. E eu sacolava do Paraguai para os meus alunos.
vitaminas, minerais, né? Você guardava o pote, porque até o pote era bonito. Quando Aham. acabava, você guardava Sim. o pote. Então os alunos compravam, e um belo dia um aluno me disse, ô Kim, qual a melhor empresa do mundo desses produtos? Eu falei, a Twin Lab, em Aminofuel. Aminofuel, Nova York e tal. E ele foi para lá e pegou a concessão. E eu me tornei gerente de vendas dele. Olha só. Aí, eu abreviando a história, ganhei muitos prêmios, organizei uma equipe de 16 pessoas, eu lembro, as reuniões eram todas as terças, só que não existiam as lojas como hoje. Hoje nós temos aproximadamente 12 mil lojas. Uhum. Né? Na época era supermercados, era o 7-Eleven, era vender no Paz Mendonça, na Rede Drogão, e eu fui levar esses produtos lá. Mas não tinha gestão de categoria, não existia nada. Então eu lembro que o Aminofuel, que você falou, em tablete ou líquido, ele foi colocado no Paz Mendonça do lado de queijo importado, de geleia, porque não tinha gestão de Se alguém categoria. errar e comprar o produto errado, né? Então, Uhum. assim, não existia essa gestão. Coloquei na Rede Drogão também, no Canal Farma, coloquei na rede de postos Express, aquela tipo 7-Eleven, né? Nossa, eu não tenho essa memória da categoria sendo vendida no canal Farma e no canal Alimentar, porque quando eu conheci por volta de 92, 3, Uhum. já era em algumas lojas de produtos naturais. Sim. Bom, Léo lembrou bem. A imagem de lojas de produtos naturais é isso mesmo, era macrobiótica, lojas de produtos naturais. O que tinha lá? Levedo de cerveja, Isso. aveia, farináceos e algum multivitamínico, alguma coisa, mas muito pequeno, né, essa gôndola. E aí sim, esse ramo surgiu basicamente no Brasil como Sport Nutrition. Ninguém comprava vitaminas, minerais para saudabilidade, prevenção à doença, imunidade, isso não existia. Uhum. Era para o bodybuilder. Sim. Os potões, Era vamos um chamar nicho. assim. Era um nicho. E que se confundia o suplemento com anaboli- bomba. com anabolizante de esteroide. Aí nos Fantásticos saía todo domingo aquela imagem terrível que era a confusão entre anabolizante de esteroide junto com o alimento, né? Exato. Enfim, é um problema isso. Então, um desafio de educação de categoria, né? Até hoje, melhorou muitíssimo, mas no Brasil ainda a educação é muito importante para desenvolver o segmento, é muito importante. Então, assim, você estava no mercado, no lugar certo para esse timing de início, né, do varejo da suplementação esportiva. Que momento você decidiu criar uma loja? Léo, é um ramo novo ainda no Brasil, ele não tem 50 anos, existem alguns fundadores desse segmento, um deles é o Dr. Bragança, né? Da Integral Médica. Da Integral Médica, que em 83, 82 inaugurou esse segmento, junto com o Carlos Negrão e o Elcio da Probiótica. São as duas fábricas que inauguraram esse segmento. Claro que era para o bodybuilder. Massa, aminoácido, aquelas coisas todas, né? Mas indo na sua questão, quando eu decidi, como eu vivia nesse microclima de dar aula, viver em campeonatos, e a informação não é como hoje, que a gente tem informação fácil. Digital, né, principalmente. Então eu comprava Muscle Fitness, Muscle Mag, Flex. A minha namorada, hoje minha mulher, me ajudava a traduzir essas revistas. Eu decorava o DEF, né, livro de medicamento, então eu estudava muito, eu gostava de estudar. Então, a informação não existia, a gente tinha que fabricar, tinha que estudar muito para poder ter alguma informação. E como eu vivia nesse meio e já percebia a carência, por isso que eu fui convidado para chefiar a Twin Lab. E conforme você vai fazendo isso, você vai aprendendo cada vez mais o varejo em si, barriga no balcão, canal Farma, canal Alimento. E isso foi maturando, mas muito lento no Brasil. Quem vê o mercado hoje não imagina como foi lento. Ele explodiu nos últimos 10 anos, talvez, 12 anos. Então, claro que eu já vendia na sacola. Para vender na sacola e abrir a loja é um passo, né? Claro que a primeira loja foi na Pamplona, numa galeria bem pequenininha, comecei ali a falar para os meus amigos, eu fui virando referência disso, e o negócio foi tomando corpo, e o mix de produtos no Brasil e as indústrias também foram crescendo. O interesse de você ser mais saudável, não como hoje, mas também foi se desenvolvendo aos poucos. Saindo da bolha do marombeiro, fisiculturista, né? Sim, porque o bodybuilder, ele consome, mas no passado não como hoje. Né? Na base da pirâmide, sim, é o lado mais interessante do volume do varejo. Mas o meu começo foi, então, assim, resumindo, de sacoleiro, né?
para chefiar uma das maiores empresas do mundo de suplementos, aqui no Brasil, apesar do mercado ser ainda muito imaturo, e depois loja. Mas loja no Brasil é outra louça também, né? É outro bicho e é outro desafio, né? Não tinha agência reguladora Anvisa ainda, só para lembrar a galera, não existia ainda. E o que podia vender, então, na verdade? Tudo e nada. Não tinha fiscalização? Não. Claro que você tinha que dar nota fiscal, ter um produto íntegro, né? Claro. Mas não existia agência reguladora. Então eu vou te dar algum exemplo. Melatonina, cafeína, creatina efedrina, lá no começo, né? Creatina, HM-beta, qualquer coisa assim. Lisina, qualquer mineral tal. Então não existia. E um mix de produto com muita coisa importada. 90%. Que era um momento da indústria, ainda mais você vendendo para um público já de alto nível, né? Alto nível, que meus clientes sempre foram um ticket maior, e os nossos produtos, o Brasil hoje dá banho em várias marcas, inclusive americanas. Nós temos muita qualidade, dá para falar com a boca cheia. Mas na época, Léo, o produto nacional tinha gosto de rejunte, era horrível. Não tinha flavor, não tinha sabor. Não é nem não só era solúvel. Não é só sobre tabela nutricional, sobre qualidade de produto como um todo, né? Qualidade de produto. Nós não tínhamos isso, entende? Era realmente muito ruim. E hoje, claro, a indústria está muito mais musculosa, muito mais forte. Tem produtos aqui que dão de 10 a 0 no americano, ou no canadense, ou no que você quiser. Assim. Realmente mudou muito. Qual foi o desafio, né? Daí, dessa primeira loja na Pamplona, em galeria e tudo mais, já como Quality Nutrition? Não, boa. Ninguém me pergunta isso. Como VitaShop. Era uma folhinha, o logo, uma folhinha, sabe uma folhinha verdinha? Escrito americano, VitaShop, né? VitaShop, em verde, né? E aí a VitaShop se transformou em Quality Nutrition em 99. E aí ela foi mudando de endereço, ganhando musculatura, crescendo estrutura ao longo da trajetória. Foi para o shopping, Anália Franco, tive em Moema, tive lojas simultâneas. E claro, aí como qualquer empresário, você esbarra no material humano, abastecimento, mix, enfim, aí aquela cascata, né, Léo? Política de impostos, Exato, o Brasil não é feito para empreender, né? Enfim, quais foram os seus maiores aprendizados nessa trajetória de crescimento, né? Porque você é uma grande referência respeitado pelo mercado inteiro e conhece todo esse mercado e sobreviveu nesse mercado, né, que se transformou, se digitalizou e tudo mais, né? Porque em algum momento você teve a vontade ou a ambição de se tornar uma rede, franquear, crescer, expandir? Então, Léo, talvez o que eu diga aqui machuque um pouco algumas pessoas, mas vamos lá, essa é excelente. Claro que todo comerciante, todo lojista do meu segmento e de outros também, nós temos a nossa vaidade, a gente quer aumentar, capilarizar, ter uma força, né? Mas, que nem você brincou há pouco em relação ao Brasil, eu nunca quis algo tão grande assim, né? Como franquia, tantas lojas. Eu sempre me apaixonei por algo boutique, algo de entrega. Claro que o sarrafo é mais alto, o nível é mais alto de tratamento desse cliente, porque ele vem oriundo de um protocolo de um médico muito bom, aonde você foi nesse consultório, pagou 4 pau a consulta, 2.000 o retorno, o teu carro é um rabo de peixe, você mora não sei aonde. Claro que essa loja que você foi indicado tem que ser uma loja a contento dessa jornada. Sim. Perfeito. Tentando materializar. Então, eu sempre quis montar uma loja com grande variedade, atendimento, farmacêuticos, nutricionistas, com uma boa curadoria de marca, que talvez pela minha inabilidade ou incompetência, eu não consegui colocar isso num volume maior. Entendo. Assim, abrindo o coração para você, eu acho que meu braço estica até um certo ponto onde eu tenho esse domínio aí com esta qualidade. Na hora que passar disso, eu já eu ainda não consegui isso. Pela proposta do teu negócio, Exato. Que é muito focado na qualidade, e essa extensão do braço está muito ligado a uma parte autoral do teu modelo de gestão dessa qualidade. Bem definido. Eu digo isso porque tem um negócio que tem 16... Eu empreendo desde o final dos anos 90, tive vários negócios em tecnologia e tudo mais. Minha empresa atual é uma empresa de serviço, uma agência de marketing e publicidade, mas também que tem
essa questão. Tem 16 anos e eu foquei na boutique qualidade, porque eu não consegui escalar além disso. E aí a gente às vezes se compara olhando, né, para outros empreendedores e tudo mais, né, e vem esse componente da vaidade, do ego empreendedor, de falar, puxa, será que eu deveria ter escalado mais em detrimento da qualidade, né? Enfim. Você sabe, nós ganhamos esse é o 7º ano consecutivo com uma loja mais prescrita do Brasil. Por quê? Porque os médicos, os profissionais da área da saúde sabem que nós não trocamos protocolo. E o que eu quero dizer com isso? Se o doutor pediu para o Léo essas 3 marcas nessa apresentação, nessa situação, o meu vendedor, o farmacêutico, o nutricionista não vai. Não, Léo, para, isso aqui é igual. Leva esse aqui que você vai economizar 20% e não existe isso. Uhum. Volta para o seu médico e pergunta se você pode levar essa outra marca. Isso eu faço há anos. Então é uma ética profissional. né? Sim, eu gosto muito disso e o funcionário que é novo e entra e fala, mas como assim você vai... É assim que tem que ser. Então, tenho orgulho disso, eu acho que funcionou para nós, assim, foi percebido. Foi percebido. E é o caminho do longo prazo, da construção. É longo. Não é? É longo. É tijolo a tijolo, É longo, porque os atalhos é o que acelera, mas que derruba ao mesmo tempo, né? Eu penso assim, mais seguro. Como que você vê o mercado hoje? Qual é o tamanho desse mercado de suplementação no Brasil? Quanto mais dá para crescer pela tua experiência, né? E depois eu quero falar sobre a digitalização do mercado. Léo, essa é boa. Eu estava agora em março lá em Anaheim, novamente, na feira, né? Que eu vou há muitos anos e sempre faço todas as aulas, assisto tudo, eu sou bem nerd, então assisto tudo. Para a galera entender, hoje o mercado está da seguinte maneira. Todos os palestrantes falaram isso ano passado, retrasado, mas a situação é a seguinte: o mercado só está começando, por incrível que pareça. É um mercado previsto nos Estados Unidos para 2030, 354 bilhões de dólares. Só o mercado americano. Só o mercado americano. O mercado brasileiro cresce muitíssimo, especialmente pela obesidade. Nós temos quase 2,5 bilhões de obesos, previsto para daqui a alguns anos, 4 bilhões de obesos, metade da população mundial. Né? Então, assim, análogos de LP1, fiz várias aulas lá assim, vai mudar o mercado da suplementação. A partir dos análogos de LP1, já vi nas prateleiras imensas do aporte de LP1. Então vem lá fibra, ômega, etc. Tudo, aí você perde muita massa muscular, enfim. Para contenção de dano. Para contenção de danos, vamos chamar assim. Então assim, o mercado só está começando. No mercado americano, as categorias que mais são vendidas são saúde da mulher, saúde feminina, cognição mental. São os 2 itens, as categorias que mais vendem. O Brasil, nos últimos anos, explodiu. O Sport Nutrition, no mapa metabólico das vendas, ele existe, mas ele perde para a massa, para a base da pirâmide, que é saudabilidade, prevenção, doença e qualidade de vida. Perfeito. Hoje, na sua casa, os seus parentes já suplementam, não é só o Léo maluco que está suplementando. Antigamente era só o Kim e o Léo. De 80 anos tomam creatina. Claro, ou ômega, o que for, CoQ10, um magnésio, o Neustol para relaxar, enfim. Então assim, o mercado só está começando, porém, aí nós temos a legislação, em paralelo, só para deixar claro, a partir de setembro agora muda tudo, teste de estabilidade, etc. Você pega um produto aqui, eu apresento. Antes de lançar, eu tenho que mostrar para a Anvisa. Se ele tem 100 mg de CoQ10 e 100 de vitamina C, um exemplo, né? Eu tenho que mostrar antes de lançar que o shelf life, que essas propriedades estarão assim daqui a 2 anos quando vencer. Se não estiver, não vai lançar. Então é um outro custo, mudou tudo. Isso é muito bom, porque nós vamos ter mais qualidade. Nós temos aproximadamente 2.300 marcas nesse país, é muita coisa, né? Então vai ter um filtro bom por causa dos farinheiros, etc. Sim. E também de quem é sério, mas é pequeno e é caro fazer essa validação, caro. Não é isso? É caro, é muito caro. Cada processo é muito caro. De laboratório, né? HPLC e assim por diante, né? E nem todo mundo tem essa estrutura, você tem que terceirizar, então praticamente às vezes já na saída inviabiliza o produto. Senhores, o mercado é excelente onde nós estamos, porém é um mercado de verdade. As margens estão menores, a concorrência é maior. O dinheiro está na mesa, nunca esteve. Os grandes fundos estão aí, um querendo comprar o outro. Eu digo o seguinte, quem era, não será mais. E quem não era, passou a ser.
assim como todos os grandes mercados de bens de consumo, né? Quando a escala e a massa, né, Perfeito. é atingida, Perfeito. é um jogo de grandes players, de consolidação. A gente vê até a indústria alimentar tradicional, né, começando a tatear esse mercado também, né? E por aí vai, né? Exato. E uma outra coisa, para o meu colega lojista, por exemplo, Léo, o que eu fiz certo há 5 anos atrás, falo muito isso em palestra, eu já posso jogar tudo fora. 2, 3 princípios são básicos, de ética, né, dos valores da quality, mas acabou. E é isso que eu queria perguntar, porque a gente vê de pandemia em diante, a gente vê, como você disse, de 10 anos para cá, mas tem uma curva que acentua A linha de corte da pandemia? da pandemia. Perfeito. Né? E que traz outros desafios, né? Como digitalização, né? Obviamente, né? Aumento de venda por e-commerce, e por aí vai. Qual é o papel da loja física e o que esse momento dessa curva limpou do mercado, né? Dos varejistas tradicionais de lojas físicas que não estavam preparados? Puxa, Léo, essa é boa. Mesmo no canal web, no canal digital, a companhia, o meu amigo lojista, precisa de um propósito. Hoje o consumidor compra, mesmo na web, a empresa tem que ter um propósito. Se a pergunta é, o canal físico vai morrer? Não. Agora, o canal físico, que eu falo sempre, muda-se os tempos, mudam-se as vontades. Esse amigo da loja, ele está se atualizando. Eu falo isso muito em palestra também. Ele sabe o que não comprar? Do ponto de vista do mix de produtos. Hoje eu tenho uma que tá aula vendendo. grande para falar o que não comprar. Uhum. Porque todo mundo que bate na porta dele, essas 2.300 marcas, a prateleira não estica, Léo. O espaço linear da loja é o mesmo. Você vai comprar porque está no hype? Você tem esse cliente geográfico ali? É o seu cliente de fato ou você quer, entende? Qual é o teu nicho, Então né? a curadoria de marca, a responsabilidade, porque nós somos corresponsáveis, Uhum. né? Eu preciso ter o seu laudo de análise, eu preciso ter o seu laudo de seu alvará de funcionamento. Eu sou muito fiscalizado, então eu sou corresponsável. Então assim, tem muita empresa ruim, muita boa, mas muita ruim. Então assim, a maneira da indústria vender o nosso segmento mudou. O distribuidor, a maneira que ele fazia, mudou. No meu caso, varejista, mudou. O protocolador, o médico, o nutri, os profissionais da área da saúde, mudou. O personal, da maneira de dar aula, mudou. E o consumidor final, por sua vez, está muito mais esperto, lendo informação nutricional, lista de ingredientes, Sendo etc. influenciado por influenciadores, né? E mal influenciado também. Porém, então, a escala toda mudou. Logo, o mercado mudou. Como é que você quer fazer a mesma coisa que você fazia antes para obter resultados? Não vai obter. Então, esse é o ponto. Essa observação do mercado, né? É que eu sempre digo, né? As empresas quebram por fazer a coisa certa durante muito tempo. Uhum. Esse é o ponto. Não, eu sempre fiz assim, Léo. Não vou... Ah, aí é que tá. Eu vejo você como um grande, antes de tudo, antes de empresário, você é um curioso e um estudioso Eu sou. em todas as esferas. E isso é o que mantém uma pessoa atualizada e inovadora, né? Você pode ter pessoas, empresários com 20, 30 anos a menos que estão parados no tempo, né? Tem Então, muitos. na minha opinião, idade não determina o potencial de inovação que um empresário tem. Não, de jeito nenhum. Dito isso, quais foram essas grandes transformações desses últimos anos que você foi imprimindo no teu negócio? Porque eu vejo muito a questão da diversidade de produtos que você vai acompanhando, até porque o seu público é esse público de alto nível, experiência de loja, produção de conteúdo. Isso. Vejo tudo isso andando junto, né? Eu recebo muito empresário de fora, indústria de ingredientes, lojistas e tal, né? América Latina e Estados Unidos e Europa. E quando eu sento com eles me perguntam, como é que eu faço para vender mais no seu país? Essa é a pergunta sempre de americano, na verdade, né? E então eu explico para ele, para te responder o que você me perguntou. Eu falo, olha, o nosso país, ele precisa de educação. Eu falei, você está com tempo? Vamos rodar 100 lojas agora? E nós vamos perguntar para esses atendentes sobre um produto similar ao seu, para ver se ele sabe falar. Ele não sabe falar. Qualidade de mão de obra e a cultura do negócio, né? Ele não sabe. Leva que é bom, esse aqui é... Não existe isso, né? Infelizmente, eu falei, nós aqui precisamos fazer isso. Onde eu quero chegar com isso? Há 22 anos atrás, eu montei o auditório, que o Léo conhece, né? Agora eu estou montando um outro, mas enfim. E a indústria me falou, Kim, você é maluco? Para que você vai fazer um auditório? Você é um varejo. Isso é papel da indústria ou da indústria de ingredientes. E ali, naquela altura, Léo, eu já senti a necessidade de educar,
Não é porque eu sou bonzinho, altruísta, não é isso. Mas fazia parte do meu negócio o education para poder fomentar no final. É estratégia. Né, Léo? Então, foi assim que a gente construiu, fui chamado de maluco e tal, né, por causa do auditório e tal. E o podcast é a mesma coisa, né, pô, acho que você deve ter enfrentado isso, né, mas como é que é no começo? Blogueiro, Sim, pô, agora você é blogueiro, olha lá o influência, blogueiro. né? Essa falta de entendimento, né, Léo? E usando a semântica de forma pejorativa. Sim, sempre. O que o cara virou, né? Isso. Por aí, Léo. Né? Por aí. Acho Meio que vergonha alheia. Isso. Então, assim, quando você pergunta no meu decade aí como é que foi as fases, então eu diria, tentando pensar com você, eu penso que foi curadoria de marca e a primazia no atendimento, sempre. Você não perguntou, mas acho que eu faço questão de falar, não preço a qualquer... Não. Não é nenhum demérito você ter lucro. Senão é uma corrida para o zero, né? De margem. Não é isso, né? Cadê a Casas Bahia? Cadê Elétrica? Cadê? Então vamos falar sobre então, né? Então, depois foi a educação. E aí, Léo, talvez, pensando com você, essa parte humana que ficou muito clara depois da pandemia, que as pessoas não se relacionavam, e sentir o que é não se relacionar, o ser humano é muito, ele precisa se relacionar, isso ficou muito claro na linha de estudo, né? E médicos, nutris, aí eu lancei novamente o auditório nos cursos, nossa, mas parecia que as pessoas não se viam há 100 anos, então assim, as pessoas precisam estar juntas, precisam trocar. E de repente, você virou um hub. Exatamente. Desses encontros do trade, né? Exatamente. Mas você sabe, você que é um cara de qualidade super exigente, o pessoal pode estar falando, não, mas então eu vou colocar uma mesa, umas câmeras, assim, mas a entrega do conteúdo mesmo, isso você não pode abrir mão. Transcende a parte técnica. Não pode. Você pode ter um candeeiro e vai assim, mas não abre mão do conteúdo, porque as pessoas percebem. E você virou, né, essa referência do trade, né, porque de uma loja de varejo virou quase que um hub, né, do mercado do ponto de vista de conteúdo, curadoria, experiência, né, de uma forma que foi se transformando e de repente, pelo menos é o que eu vi, né, nesse crescimento do conteúdo digital, a quality subiu. Marca. Você falou tudo certo, só uma coisa que não foi intencional, mas eu vou te corrigir para a gente pensar juntos. Não foi de repente. O novo nunca é súbito. Não foi de repente. O ditado, né? O sucesso do dia para noite levou uma década ou mais para ser construído. Você sabe. Sim. Então, mas eu tô falando que furou a bolha, né? Sim. Mas a sua leitura está perfeita. Aí, exatamente, neste momento, quem não estava antenado, pronto. Olha a quality, sim, então. Porque eu comecei a ser impactado, né, naquele momento da pandemia por muito conteúdo, né, de fitness e fisiculturismo, e eu vim nessa bolha acompanhando, porque lá na década de 90, quando eu comecei a fazer musculação, eu comprava flex também, eu era magrinho, tinha 50 quilos, comprava massa 2000 nas lojas os baldinhos? Isso, os baldinhos, sabor maçã verde, eu lembro até hoje, era muito ruim, né, e comprava Minofull, né, líquido. Sei. 16 onças e 32 onças. Aquele tubo, né? Assim, preto, né? escrito amarelo. Isso, exato, né? E daí eu tenho essa memória afetiva de fases, né? Que eu engajei muito com musculação e tudo mais desde os anos 90, né? Por que eu tô falando isso? Porque daí, de repente, eu tava meio afastado desse território e na pandemia, com a questão toda de saúde, eu tava consumindo muito conteúdo digital como todo mundo e fui impactado pelo conteúdo, né, do fitness, da maroma do fisiculturismo. E nessa que sobe todo, né, esse conteúdo, aparece você dentro do meio, né? E foi aí que eu comecei a conhecer o seu trabalho, entendeu? Então, acho que por isso que vocês estavam prontos, né? Pra a hora que a onda subiu, perfeito. Vocês vieram junto, né? Perfeito, Léo. E como eu levo também, como você é super nexialista também, como eu levo empresários, médicos e afins, esse cross, algumas pessoas já me disseram, pô, mas você leva a gente
tudo quanto é tipo, como é que é isso, né? Mas tem uma lógica. Né, Léo? É. Então, assim, primeiro que a gente faz o que gosta, né? Como você aí, super cerebral. Então, fora que é um alimento, né? E a gente precisa desse alimento aí, né? Como uma proteína, acho que eu e o Léo a gente precisa. E isso acaba internalizando e conectando, Uhum. né? Então, acho que para nós funciona assim. Claro que eu não abro mão dos grandes nomes da saúde, etc e tal, mas eu não fico refém, eu não gostaria, pelo menos, de ficar refém a uma situação e ser um estigma X, assim. A gente Não vai chegar gostaria. lá nessa estratégia do conteúdo, porque é muito similar ao que eu penso, né? Em relação a você não sair do teu nicho, mas você não se limita a, Isso, perfeito. né? No sentido de exercitar sua curiosidade e a gente consegue com o repertório conectar, né, com o que a nossa audiência, o nosso público está esperando do ponto de vista dos aprendizados, né, e de conexões até com o nosso mercado, de certa forma, né? Perfeito. Conta um pouco sobre esse momento da Quality, porque eu tenho visto em vários conteúdos recentes, né, você levando empresários das grandes marcas, né, e tudo mais para sua nova loja que você está sim, construindo. verdade. Conta sobre isso. Léo, eu acho que faz parte dessa minha jornada, porque eu sou muito respeitado, sou muito fiável para eles e me sinto com a mochila pesada na obrigação de devolver. Eu tenho esse lado, né? Eu gostaria de sair aqui do Léo e que ele, talvez seja um defeito, que ele me respeitasse, que eu, então, não me admirasse, mas eu quero ser fiável a você, não quero roer a corda, entende? Eu me sinto bem assim. Então, em relação aos fornecedores, muitos estão comigo há tantos anos, né? 30, 20, 25 anos e tal. E então eu mostro o projeto para que eles possam entender que nós dali podemos então escalar de uma outra maneira, podemos contar a história da suplementação, né? Porque eu estou ali do lado do Clube Pinheiros, do Hebraica, do Parque do Hiper bem Povo, localizado, né? né? Então ali eu quero então contar uma nova história da Quality a partir, né? Vou ter Jardim, 2 podcasts, enfim, uma estrutura diferente para continuar levando informação, para continuar esvaziando o copo, claro, para que tudo isso possa voltar e a gente doar ainda mais. A venda dos produtos, o sucesso da Quality Nutrition enquanto varejo, penso eu, é a ocorrência natural deste processo desde que a gente começou esse bate-papo. Porque se eu não tiver essa base, eu não... Eu entendo. Porque eu não sou preço, Léo. Eu não sou ligue já. Sim. Não vai acontecer isso comigo. Eu não consigo ir por esse meio, entende? Tem uma entrega de valor, uma construção de marca, uma percepção de mercado construída que, poxa, e quando eu fui no seu podcast, a experiência que eu tive na sua loja lá no Itaim, né, de participar do seu podcast, conversa hiper rica, né, e aí tem a ver com repertório, né, e fazer um podcast não é só você colocar microfone, câmeras, com caras certeza e tudo não, mais, pessoal, né? não mesmo. A troca e depois, não me esqueço do tour que você fez por toda a tua estrutura para mostrar o auditório, você me deu aula sobre categorias, SKUs que você tem na tua loja, me presenteou e tudo mais. Então a experiência foi muito rica, né, de acolhimento lá, sabe? E isso me marcou muito, de verdade. E eu vejo que isso faz parte dessa experiência que dá esse resultado, que vai agora para uma versão X.0 aí, dessa reinvenção de vocês, né? É isso mesmo, Léo. Porque afinal de contas, a gente não pode envelhecer com o próprio negócio. Apesar de eu ser um cara antigo no mercado e converso com os mais jovens, né? Muita gente me acompanha. Aliás, as marcas me confessaram que várias grandes marcas, todo diretor novo que entra é obrigado a ver o QualityCast, porque ali ele vai se nortear da concorrência, dos médicos, do Nutri e das tendências. Ele é obrigado. E aí quando eu converso com outro, aí alguns... por exemplo, vamos falar da entrevista do Léo, a hora que o Léo falou aquilo, eu falo, pô, você viu no detalhe assim? Sim. Né? A galera assiste, então realmente virou uma literatura importante. Por isso que a gente se sente responsável, né? Primeiro respeito, né? Acho que depende... Primeiro respeito, mas a gente se sente responsável em poder entregar, senão você vira um engodo, né? Sim, sem dúvida. Não dá. Uma curiosidade, hoje, quantas SKUs você... 12 mil. 12 mil na tua unidade. 12 mil. Você vai para quantos metros quadrados mais ou menos agora, por curiosidade também? Nós vamos
para 600 metros. Então, nesse empreendimento, nós vamos ter 17 vagas de automóvel, nós vamos ter 2 podcasts, o que você já conhece, só que um pouquinho maior, mais largo e mais comprido, para ficar um pouco mais confortável. E fiz um outro mais intimista, com 2 poltronas, uma biblioteca, outro formato, de repente, um outro papo, uma outra situação, ou simultâneo. É todo envidraçado também, tem um auditório maior que aquele, com transmissão direta para o Brasil, né? Com palco, com tal. Nós temos um café que dá para um jardim muito bacana, bonito, para ficar ali e tal, no pergolado. E uma loja muito bacana, bem acabada. Né? Então, realmente vai ficar muito legal. Quando que inaugura? Eu imagino que daqui a uns 40 dias, meados de agosto, a gente deve inaugurar, fazer uma grande festa, etc e tal. E nesse auditório, nós vamos ter, já está fechado, com várias pessoas que você conhece, o Marcos Paulo, a Rosana do Strava, a galera toda saindo dali, indo para a ciclovia, um recovery depois do treino, enfim. Quer dizer, vai ser um evento, né? Vários eventos, micro-eventos e médios eventos. E qual é o endereço? É na Avenida Cidade Jardim, 766, onde era o Bradesco, do lado do Empório Santa Maria. Ah, sim, sei onde que é. Puxa, fantástica a localização, né? É bem legal ali, Léo. Aí quero entrar nessa questão das tendências de suplementação para trazer para a audiência, porque você falou um pouco do que você viu nos Estados Unidos na feira, né, em Anaheim, e você falou sobre cognição e sobre suplementação feminina, né? Você falou sobre suplementação para análogos de GLP-1, que na verdade é para quem usa Ozempic, Mounjaros e afins, né? O que você vê pro Brasil, quais tendências virão primeiro nesses próximos anos? Bom, a gente vai lembrar que no passado as tendências demoravam 7, 8, 10 anos, né? Mas globalizou num ponto que, por exemplo, senescência. As pessoas estão vivendo mais, vamos começar por aí. Só que a longevidade, ela tem que ser saudável. Você não pode ser um indivíduo longevo com 85, 90 anos, mas sem autonomia, alguém te levando no banheiro. Então é longevidade saudável. As pessoas mais velhas, a hora que mais precisa do aporte proteico, ela está tomando café com pão com manteiga. Essa hora ela precisaria do whey protein, não vai conseguir mastigar uma carne, às vezes pela dentição, pelo trabalho digestório, mas então assim, o cuidado com a pessoa mais velha, na caquexia, etc e tal, no aporte proteico é muito importante. Então assim, produtos para senescência pode marcar que não tem volta mais, só sobe. Aí nós temos a saúde feminina, conforme nós falamos. O canal feminino, pré-biótico, psicobióticos, toda essa parte de cognição, pré-menopausa, a parte de endometriose, tudo, a saúde feminina, todos os produtos, o Brasil agora vai chegar cada vez mais forte. Já está acontecendo, né? Está para acontecer agora de uma maneira mais forte. Claro que depende da nossa agência reguladora, dos itens. Mas pode ter certeza que sim. Depois da pandemia, qualquer pessoa você empurra, ela cai chorando. Os consultórios estão lotados. Todo mundo dodói. É natural, está acontecendo não no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, produtos para ansiedade. Aqui a gente não pode ter aqui, por exemplo, se fala muito lá nos Estados Unidos sobre ashwagandha, mushrooms, né? Então, isso tudo são os adaptogênicos, né? A gente falou sobre isso, né, Léo? Você gosta também, né? Sim, eu tomo ashwagandha. Então, assim, tudo isso para a saúde mental, muito forte, né? Agora, Léo, os produtos de Sport Nutrition, agora na outra ponta, no outro extremo... Performance, né? Performance. Na pizza lá que nós vimos nas palestras, claro que ele está mais menor. Entendo. É incrível. Por quê? Porque a base consumidora, pessoal, era desse tamanho. Agora a base consumidora é essa. E não é o atleta, o esportista competitivo, né? O atleta, é o bico da pirâmide. Mas a base é saúde geral, saudabilidade, prevenção de doença e qualidade de vida. Então mudou um pouco esse jogo. E você acha que o consumidor, por exemplo, o consumidor que ele vai por Sport Nutrition, o seu cliente em classe A, então ele vai por performance, porque ele é influenciado também pelos conteúdos, né, pelo que a gente vê por aí. Mas depois, a evolução desse público, e eu me coloco nesse lugar,
consumindo outros tipos de conteúdo ligado à longevidade, qualidade de vida, cognição, lendo o Outlive do Peter Attia e por aí vai, você vai se educando e vendo, saindo do conceito só da performance estética e indo para esse conceito de qualidade de vida e longevidade, e muda o mix de produtos que você consome. Com certeza, Léo. É isso aí. É que você gosta também, né? Você é um cara... Claro, você entra pela uma porta, começou a treinar jiu-jitsu ou musculação, você tomou ali a creatina, alguma coisa, um whey, etc e tal. Ah, ok. Aí você já vai estar lá no seu 40 a mais também, etc e tal. Seu filho nasceu, você não dorme e tal. E aí você vai migrando numa jornada de um magnésio inositol, vai tomar uma melatonina. Alguém te falou que a CoQ10, então, é um excelente antioxidante, vai fazer a sua mitocôndria girar mais rápido, você também vai precisar disso. Claro, você vai fazendo essa jornada. E aí sim, para a indústria, é o grande pulo. Aí sim. Nos Estados Unidos tem uma expressão que não é nova, mas ela só voltou a ser falada agora. Tudo nos Estados Unidos hoje é o Active Nutrition. São para as pessoas ativas. Então, embalagens práticas, stick. Léo, senão você vai ter aqui na tua mochila 80 potes de... Não dá. Então o Léo vai ter aqui... ele vai sair daqui, vai treinar, então ele tem um stickzinho, certo? Ele vai ter uma barrinha, ele vai ter um snackzinho com um aporte proteico. Então, tudo é para o Active Nutrition. Então, o produto é pensado não só pela sua formulação, mas pela sua praticidade da usabilidade dele no momento necessário, né? Exatamente. Transporte, armazenamento e por aí vai. Esse é o Active Nutrition, só se fala nisso nos Estados Unidos agora. E você estava falando tudo isso, eu me vejo, né? Porque eu tenho meu stack de suplementos da manhã, para cognição, eu tenho meu stack de suplementos para dormir bem, como eu, porque é um desafio, né? Cada vez mais tem que dormir bem, senão o dia seguinte você não tem recovery. Não tem recovery, cada vez pior, né? O entendimento mais 360 de que tipos de alimentos não me faz bem, eu tenho leves intolerâncias que pioram com o tempo, né, com a idade, né, e tendências genéticas e por aí vai, né, então... O processo digestório ele é mais lento. Exato, né, então obviamente probióticos e por aí vai. Então, ele começa a ser uma corrida e a gente geracionalmente é de uma mesma geração, começa uma corrida de, cara, eu construí coisas na minha vida profissional, só que eu quero ter longevidade com qualidade de vida para desfrutar para frente. Então a preocupação começa a mudar. E isso vem tudo junto, né, com toda essa gama, né, técnica e de arsenais alimentares, né? Claro, com a jornada do Léo ou do Kim, nós vamos percebendo, para você não cair muito naquela situação de usar muito do mesmo. Você já aprendeu, inclusive, a jornada. Porque aqui na internet e tal, nas mídias, tem muita desinformação. Pessoal, uma coisa é formação, outra coisa é, né, isso que a gente vê, é diferente da formação e da informação. Então, assim, tem muita diferença. Então, a gente não pode ser pego por essa angústia que eu quero ficar daquele jeito. Não é verdade. Acho que ela anda junto com uma necessidade de autoconhecimento. Ah, bom, vai morar nessa pasta. No final vai cair aí mesmo. Né? Vai cair nessa pasta Porque sai do barulho, do ruído, né? E tem um ponto que, se você não internalizar, chega, né, bate no muro, vamos dizer assim. Você percebe esses influencers, nada contra, eles fazem parte do mercado. Eu vejo pelas minhas filhas, quando elas me pedem algum produto. Pai, traz... Quantos anos? A Manuela tem 22 e a Marcela tem 19. A minha tem 15. Né? Então, nessa foto você já começa a ver... E aí você fala, olha o que eles estão querendo. Você sabe o que eles estão consumindo elas estão consumindo de conteúdo. Exatamente. Aí eu falo, olha isso. E aí o meu pré-conceito, porque vou te falar uma coisa forte, mas eu prefiro. Eu sou preconceituoso. Eu trabalho o meu preconceito. Essa soberba de falar, não tenho. Eu tenho. Todo mundo tem. Eu tenho. Então eu trabalho esse preconceito, ou por exemplo, falo sempre para os meus amigos fornecedores, a maioria é médico, nutri e tal. Por exemplo, atender o mais jovem, fornecedor mais jovem, bem mais jovem, Léo. Não, vamos fazer assim, assado. E a gente com a nossa jornada, aí você tem que despressurizar. No passado eu não atendia, Léo. Não atendia. Ogro total. Esse moleque, né? O que ele sabe do... Né? Hoje eu ouço todos. O que você tem aí? Com um filtro, né? Com porrete aqui atrás, mas brincando, mas assim, para escutar, porque eu preciso aprender.
A gente precisa aprender. Faz parte do entendimento da mudança do comportamento. Eu tô te falando isso aí um pouco, mas vale a mesma coisa para suplementação, vale. Perfeito. Calma, a verdade não é estática. Hoje é uma situação, o mercado mudou. Você está observando lá o que está acontecendo com o cliente? Não existe essa máxima, Léo. Por exemplo, vou falar um absurdo aqui, mas acho que a galera vai entender. Nas palestras me falam assim, por exemplo, a creatina vendia tanto, agora parou de vender. Não sei o que aconteceu. Eu sempre falo. Não é que a creatina, não é o caso, né? Não é que a creatina parou de vender. Ela vem dando sinais. Você vai a congresso? Você vai nas feiras? Você está conversando com o consumidor final? Está conversando com o protocolador? Ela vem dando sinais. Você que não percebeu. Que nem eu brinco sempre que o novo nunca é súbito. Não é súbito mesmo. Ninguém termina um casamento, viu? Acabou. Peraí, não. Como assim acabou? Provavelmente vem se desgastando e você não percebeu. Sim. Ele não acaba da segunda para terça. Sim. Ninguém, não tem uma tendência de vender whey e de repente para de vender whey. Você não está olhando o termômetro, né? Você não está vendo a matéria-prima que está acontecendo na China, a substituição, o colágeno, os médicos, todo o ecossistema e o microclima, que isso vai catapultar a não interesse do whey. E você está achando que o whey, vou comprar. Não é assim. Não é assim para o varejo, não é assim para a vida, não é assim para a saúde, não é assim para nada. E aí, algumas pessoas acham, né, que aquele cenário que chegou num ponto, falou, opa, agora ficou bom. Isso. Começa a se preocupar agora. Daqui eu vou extrair para sempre, que não vai mudar nunca, né? E eu acho que isso, em algum momento, todo empresário, principalmente quem é mais jovem, passa, né? Porque você acha que um ponto que ficou bom pro teu negócio, por um contexto mercadológico, Perfeito. Momento histórico e tudo mais, se você parar no tempo, é a hora que você cai. Né? Eu tive exemplos Essa assim, é uma jornada boa, né? Eu tive exemplos assim de mudança de mercado de tecnologia, né, no começo dos anos 2000, e aí o aprendizado é duro. Machuca. Né? Falando sobre essa questão, você falou, né, recebo novos fornecedores, você falou dessa quantidade, né, de centenas ou milhares de marcas de suplementação. A gente vê novas marcas, por exemplo, de, sei lá, Caffeine Army com Super Coffee, que inaugura uma categoria de produto que é ligada à cognição também. Por outro lado, você vê influenciadores criando suas marcas de suplemento, como a Good Day da Manucci, né, com creatina em goma, usando da influência da comunidade construída, né, para vender produto, Verdade. Principalmente pelo canal digital. Virgínia criando linha de suplemento, contratando o Horse, né, que até então estava na Growth, né, numa marca mais que não é tão mais inovadora, porque ela já... Inovadores são esses novos entrantes agora, né? Como que você vê toda essa movimentação? É quase esquizofrênico isso, mas é o mercado, né? Bom, acho que você me deu um gancho excelente para mostrar para a galera como eu penso, que a gente realmente tem que se adaptar a isso tudo, né? Eu acho que a inteligência é a capacidade de se adaptar aos tempos. Né? Esse é o tal da inteligência, se a gente pudesse chamar. Em relação aos modais novos, né? Essa história do Horse foi bem legal. Eu entrevistei a Manucci lá na Natural Tech, gostei muito dela, esse lado inovador, e ela chegou com um monte de gente seguindo ali. Nossa, eu falei, o que é isso? Segurança, tal, assessora de imprensa conversando comigo, super amável e tal. E é uma outra, realmente, aliás lá na RAI eles falam do consumo de suplementos da geração Baby Boomers até hoje, né, e as necessidades e tal. Eu vejo como uma situação real, que a gente tem que se adaptar, as coisas mudaram, não pode ter esse romantismo de achar, mas sempre a gente estaria tomando aminofil ainda, né? É só uma adaptação aos novos tempos, assim. A base continua, né? Em qualidade, credibilidade da indústria, etc e tal, mas as gerações mudam, a gente tem que se adaptar ao comércio, à indústria. Eu vejo com bons olhos, mas os canais de venda de suplemento, antigamente era Body Shop, agora não, Canal Farma, Canal Bike, Canal Verde, agora realmente os produtos estão de maneira muito mais capilarizada para todos. Os influencers, as marcas próprias, o private label no Brasil ainda é incipiente. Na Europa e Estados Unidos ele já tem do varejo total das vendas americanas ou da Europa 35%, 24% do total das vendas de marcas próprias. No Brasil acho que é 7%, 8%, é muito baixo ainda. Mas vem crescendo, viu, Léo?
Você pensa em marca própria? Eu tenho, fui o primeiro lojista a Eu não ter. sabia que tinha. Desde 99 eu tenho. E aí continua crescendo, expandindo categoria, ou ela tá em segmento específico? Então, eu sou às vezes criticado, por isso eu tenho linha completa. Coque 10, whey, creatina, palatinose, ômega, eu tenho tudo, né? Porém, o mercado, por exemplo, você vai lembrar que no passado marca própria, quando você ia ao supermercado e tal, via marca própria, falava, Qualitar, né? Não, Pão de eu tô falando açúcar. antes. Você olhava e falava, não é possível, isso Sim. aqui não deve ser bom. Mas é uma realidade. Se você pegar a roupinha, é o mesmo fabricante, muda alguns teores lá, às vezes só muda a roupa, é o mesmo produto. Então, assim, não é demérito ter marca própria. É muito bom, sinal que a marca fez para você, etc e tal. Você tem que ter volume, né? Sim. Eu, por exemplo, tenho Pra justificar. Sim, eu tenho um contrato na Alemanha com a Creapure, né? Caramba. Sou o primeiro lojista a ter. Então, assim, Que tem que ter volume. tem que ter volume, eu tenho, né? Então, assim, é muito bom. Mas eu não forço a marca própria. Para você chegar na loja, tentar substituir. Perfeito. Léo, esse é igual ou melhor. Aqui, qual que é a marca? É a Quality Nutrition. Você fala, pô, aqui... Então, assim, eu espero você, aos poucos, através dos médicos e nutris, para você ver que é igual. Até porque o teu papel de curadoria de mercado, você tem que ser isento até em relação à sua própria marca, não é? É incrível, eu sou criticado por isso por algumas. Kim, por que você não pinta tudo aqui de... Não, eu não vou fazer isso. Jamais faria isso. Porque na verdade você não seria esse hub do trade, né, do segmento, Verdade. se você não fosse esse curador isento. Verdade. Né, você teria restrições de marcas, né, e não seria esse lugar de ponto de encontro Léo, de todos. você falou uma coisa nervosa aí. Você sabe que, como eu sou muito respeitado pelos meus fornecedores, ser isento e ser justo é uma tarefa. É pesado isso às vezes. Eu vou falar inclusive no podcast. No podcast e na gestão do negócio. Não, sim. Você não tenha dúvida disso. Né? Liderança, time, sim, por aí vai, né? Ser justo é um sacerdócio, não é brincadeira. Exatamente. Quando você começou a produzir conteúdo, né, nas redes sociais, você tinha presença como Marcelo Kim, né, influenciando o mercado, ou foi nesse movimento todo que veio com QualityCast e tudo mais? Boa. Léo, eu contei pro Léo, acho que o Léo sabe. Há 2 anos e meio atrás, então, eu não tinha nem foto no WhatsApp e nem Instagram, né? Aí aquele moço ali que tá sentado, camisa vermelha, eu fui ao podcast dele, né? Há 2 anos e meio atrás, conheci e tal, batendo um papo, e ele já queria me internar, me achando muito medieval. A gente começou a conversar e tal. Eu sempre tive autoridade junto aos fornecedores, da mesma maneira que eu estou te falando, não mudou nada aqui, fora do país, sempre tive bastante credibilidade, sempre fui um cara fiável. Mas por trás da cortina. Essa autoridade que você falou aí e tal, ela é muito recente aos olhos de quem vê agora, né? Os fornecedores antigos, as pessoas que me conhecem, me credibilizam porque sabem da minha jornada, né? Sim. Mas aos olhos dos mais jovens, esses fornecedores novos e tal, para eles é uma novidade. Te conheceram às vezes como figura pública. Exato. Do segmento. A foto que ele tem é essa última aí. Mas foi essa, eu sempre fui avesso a aparecer e etc e tal. Então eu não digo que foi um acidente, Léo, foi realmente... Tinha que ser, foi providencial, ainda estou lutando aí para ser relevante, para ser perene e tal, mas você sabe, não é fácil, não vamos falar que trabalho. Não vamos falar que realmente dá bastante trabalho. A gente gosta, para mim não é um sacrifício, realmente não é, porque eu gosto muito, mas é uma luta, né? É uma luta, mas ao mesmo tempo, um pouco antes nessa conversa, você falou, né, que é um alimento, o podcast, e eu peguei isso e quero trazer agora, porque eu não sei se para você é igual, mas muitas vezes o dia da gravação do podcast é aquele momento de energização pro resto da semana. Que vem inspiração, que vem aprendizado e que dá um break daquelas decisões duras que a gente tem que tomar no dia a dia. O Léo tem a mesma loucurinha que eu, né? Eu vou pegar a tua carona, Léo. É por aí mesmo. Existe uma magia. Eu falo isso em casa às vezes. Existe uma magia do podcast que eu ainda não sei explicar. Talvez o Léo consiga, ou a gente precisa de mais tempo disso no mundo para a gente avaliar. Tem uma doação bastante grande, energética aqui do Léo e minha,
que vocês estão vendo aí. E para nós, vira quase uma dependência. Espiritual é demais, mas para você ficar plugado mesmo, para você se manter vivo. E quanto mais você sabe, mais você quer saber, né? E percebe que você nada sabe mesmo, né? Plagiando aí os anteriores. Mas é um vício gostoso, mas tem que saber também levar. Porque pode ser uma espiral que você sucumbe muito, né? Você precisa saber tirar o pé desse acelerador. Sim, sim. Porque tem entrevistas, você sabe, que são maravilhosas, você lembra dela com muita alegria. Que imprime, né? Sim. Na alma, né? E tem outras que você precisa se doar muitíssimo para manter Pra ali extrair. o basal, ok, ali de todo mundo, para vocês que estão assistindo e para nós aqui, que você se doa muito. Até o sistema imunológico baixa. Pum. Sim. Aquela questão da energia, né? Que às vezes é drenada, dependendo do dia ou do teu nível energético de presença. Acho que tem algumas coisas. Tem que a gente ainda vai descobrir, assim, Sim. mas assim, que existe isso, acho que só quem apresenta sabe. Mas eu concordo que há algo mágico, algo muito bom disso. Eu vou além, eu acho que, não sei para você, mas o podcast, entrevistar pessoas, estar com pessoas e ter essa responsabilidade é uma daquelas que você me perguntou atrás das fases. Essa é uma fase muito importante, porque tem um conhecimento pessoal, tem uma imersão mais profunda. Tem várias camadas, Tem, eu acho. essa é ela forte. ela começa numa camada de mercado, mas à medida que você vai exercitando essa musculatura de produzir conteúdo e de interagir, você vai criando o seu próprio método, né, da curadoria de quem você quer trazer, como uma história se conecta a outra, como que você conduz. Você começa a criar suas manias e rituais de como que você vai gravar, pelo menos eu sou assim, né? Eu meço muito pela minha qualidade da energia do dia e o quanto eu consigo ficar conectado e presente, sabe? Porque daí você vai acompanhando a trajetória da conversa, né? E sabe qual é o melhor, Léo? Desculpa. O melhor disso tudo, se eu estivesse aqui e o Léo numa análise, eu acho que, por exemplo, o Léo vai me falar, se eu perguntasse para o Léo, porque você aprendeu com quem? Imagina, entrevistou tanta gente legal. Aqui, com esses 4 aqui, para mim foi marcante na minha vida. E eu diria para ele, também, para mim esses outros 5, 4, 3 aqui foram ótimos. Mas fazendo todas essas entrevistas, né, com a jornada que você tem e que eu tenho, eu tô adorando conhecer um cara que eu conhecia pouco. O podcast faz você se conhecer. Isso para mim foi marcante. Porque você vai refletindo a cada troca, não né? tem como, Léo. Não tem como. E você vê padrões, né? De histórias que te tocam de várias pessoas. Não tem como você não fazer Muito boa. Não? Muito boa. E também, aí transcendendo o podcast como mercado, você também virou essa referência da presença nos grandes eventos do segmento com o teu podcast. Fábricas. Né, trazendo, né, você como essa autoridade interlocutor para mediar todas essas conversas nesses eventos, né? Isso é legal, porque quem me acompanha quando eu vou visitar uma fábrica, quando eu vou num evento, é legal porque eu tento imprimir ali, o Léo que gosta do varejo ou das marcas, então eu estou no evento X ou tal, eu falo, galera, aqui, assim, estou vendo isso e tal. Para quem gosta, eu acho que é realmente de verdade. Olha, ele tá ali, ele foi na APAS, ele foi na Naturaltech, ele foi no Arnold, enfim. É bacana para quem curte o microclima todo da suplementação, né? Então eu faço questão de não ficar só no estúdio. É mais ou menos isso. Tá batendo perna, na verdade, você tá fazendo o seu trabalho, mas levando, né, essa expertise de ser esse mediador do segmento, né? Que ali eu coloco a minha opinião, a minha impressão e jogo para vocês, né? E aí, tal, é isso. Então, no próximo podcast, então tem essa troca. Eu estou recebendo muitos elogios da própria classe dos médicos e nutris. Hoje mesmo eu recebi um telefonema de um médico super famoso aqui no Brasil, que inaugurei a minha clínica, você tem que ir lá. Quero que você filme tudo e mostre e quero que você me entreviste. Então, mas tem uma coisa, Léo, queria dividir com você. Tem um outro lado também.
Com certeza o Léo vai falar que não, mas é assim também. Tem também quando batem na sua porta. Eu tô chateado com você, Léo. Por quê? Você não me chamou. Então, esse é um ponto importante que eu acho que é interessante. O dar certo, o podcast dar certo e ter uma longevidade, né, e ter passado da arrebentação da onda e ter vingado, ele tem o ônus e o bônus, né? O bônus é tudo que a gente falou do aprendizado, do nosso autoconhecimento e por aí vai. Projeção no mercado, autoridade. Mas tem um lado ruim, porque a demanda aumenta. Isso. E você vira... O Léo é um ainda, né? E a tua inbox, o seu WhatsApp, o teu direct, todos os seus canais de comunicação, vem assessoria, vem, né, as pessoas... A pacoteira toda. E quando você não tem um contato direto de relacionamento com a pessoa, é mais fácil você falar, olha, não tenho essa pauta no momento, obrigado pela indicação, vai entrar aqui numa lista de recomendações e entraremos em contato. Mas quando é um círculo mais próximo, é um pouco mais delicado, né? E a gente não deixa de ser um curador também. A gente tem uma responsabilidade de quem a gente quer trazer e que temas que a gente quer trazer para essa construção desse inventário de conteúdo que a gente está fazendo, não é isso? Isso é uma traição ali para tua galera, etc e tal. Você rompe com os valores da sua proposta. E tem mais uma coisa, você fala, puxa, tem um outro momento que você pensa, será que eu tenho que aumentar a frequência? Verdade. Mas, né? Aí tem esse a história do volume, né? Aí tem o evento, aí tem a clínica desse médico que te convidou, tá, mas que hora que você toca o seu negócio então? Exatamente. Então tem um ponto de equilíbrio ótimo aí, me parece, né, que eu já fui pros extremos, assim, eu tô com 6 episódios por mês por conta dos patrocinadores, né, várias marcas grandes que estão apoiando o podcast, mas tem um teto. Tem um teto. Porque não é só o tempo gravando, né? É toda a energia envolvida e a dedicação para ter essa profundidade. Eu acho que poucos sabem disso, né? Assim, claro, ninguém tem obrigação, mas o Léo tem toda a razão. Essa doação prévia e o recovery daquilo que você faz para se recuperar. Né, Léo? Exatamente. Eu acho que tem isso, né? Isso. Senão você se sente... Eu, por exemplo, quando faço esse final de semana, eu gravei no evento da Andréa Naves, Experiência em Nutrição, ali na Consolação. Rebouças, né? Sim. Rebouças. Então, nós fizemos o quê? Umas 15 entrevistas, né? Mais ou menos? Por aí. 2 dias, 15 entrevistas, Caramba. né? Na Natural Tech, acho que eu fiz 30, né? Então, chega uma hora... Mas curtinhas, né? É 40 minutos. Não é longo. Então, assim, é médico, é empresário, é empresas grandes, pequenas, enfim. Então, assim, bom, você sabe, né, Léo? Aí é Não, duro. isso não é saudável. Isso não aí é cansativo. Você chega à noite, você capota. Não, né? morto. Né? Morto, sim. Mas, enfim, é só um comentário pra galera entender um Sim. pouco o conteúdo, que nem o Léo falou, não abandonar ali o seu negócio principal. E essa canoa tem que ir em harmonia com tudo isso, você equilibrando, né? Exato. Depois de tantos anos, né, empreendendo na mesma empresa, a VitaShop, que virou Quality Nutrition, que se reencarnou em vários modelos e agora vem essa nova versão que vai ser inaugurada em 40 dias mais ou menos, como que você classifica seus aprendizados em gestão e liderança? Quem é o Kim de hoje como empresário, líder e gestor? E como que você mantém sua equipe motivada e engajada? Como que é a cultura do seu negócio? Então, eu sou de família de comerciantes portugueses que viviam nos empórios e eu desde 6 anos nos estrados e aprendendo a limpar estoque, fazer entrega, essas coisas. Então, família portuguesa, bem conservadora, então comércio. E a portuguesada, ao tratar os seus funcionários e etc e tal, né, é daquele jeito, no forceps, daquele jeito que você já sabe. Então, foi assim que eu comecei na Quality. Eu nunca fui desrespeitoso, nunca levantei a voz, não tenho absolutamente nada disso. Eu acho que, sem ser piegas e nada, eu acho que a sua atitude arrasta mesmo, o exemplo arrasta. Eu não sou o melhor líder dos últimos tempos, mas eu sou fiável à equipe, Coerente. Eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro com essas puxadas de tapete, com falta de respeito, etc e tal. Eu mostro o projeto, mostro onde eu quero chegar. O meu defeito, que é pesadíssimo, Léo,
ditos por todos, familiares e tal, é que eu não tenho freio, assim, eu vou até, assim, sem cansaço, não para, É bom, não deve é parar. bom e é ruim. Não, é um erro, né? Para a saúde dos outros e tal. Então, assim, eu acabo, aí sim, eu acho que eu acabo machucando a equipe, porque eles precisam parar, entende? É isso, Léo, assim, Me agora... identifico um pouco. É um pouco obsessivo isso. Exato, acho que obsessivo é a palavra. Uhum. Então, assim, eu sei desse meu erro, lamento por ser assim, tento trabalhar isso, mas esse é o meu grande defeito. Mas, assim, eu não de roer a corda ou fazer mal a alguém, e às vezes eu não consigo imprimir essa minha volúpia pelo resultado, mas, pô, eu preciso equilibrar isso, né? Mesmo com esse tempo todo, essa jornada toda, eu ainda não atingi esse equilíbrio, essa homeostase do RH, vamos chamar assim, Aham. eu não consegui. Eu Ah, tento. eu tento. acho que faz parte. Da semana, eu tive que fazer uma demissão difícil de uma liderança no meu negócio, Uhum. de um cargo alto, de uma das áreas da minha agência. E há um mês atrás, uma líder de uma outra área da minha empresa estava de férias e as pessoas que estavam abaixo dela e tocando essa área estavam totalmente desalinhadas com o que a gente espera como cultura, como comprometimento e tal. E quando ela voltou, eu dei um top-down. Falei, olha, a gente vai demitir essas 2 pessoas hoje. Eu não dei chance dela opinar se ela concordava ou não, mas ela, mas a gente vai dar um feedback. Falei, não, porque que feriu isso dos valores da cultura da empresa, que é formalizado e tudo mais. Inadmissível. Uhum. Né? Beleza. Aí ela falou, eu só espero, ela só te peço uma coisa, a gente demite, mas eu não quero que eles que sejam bodes expiatórios ou bois de piranha, no sentido de servir de exemplo pro resto da empresa. Eu só espero coerência se acontecer o mesmo em outras áreas da empresa. E foi o que aconteceu. Eu tive que demitir essa semana um líder de uma outra área pelo mesmo motivo. Similaridade. E aí eu chamei ela depois e falei, olha, você lembra que você me cobrou isso? Isso aconteceu por isso, pra te mostrar que não era com você, com a tua área, né? Onde eu quero chegar com tudo isso? Não é fácil isso. Manter coerência perante o time, porque você está sempre com um alvo nas costas, com seus comportamentos e exemplos, e ainda mais tendo exposição pública e por aí vai, é um puta desafio. Eu te falei há pouco da justiça, é duro ser justo. É isso aí que eu quis dizer, né? Mas nesse aspecto, você tem toda a razão. Isso é muito para a saúde do time, etc e tal. Às vezes, eu não gosto de chamar de colaborador, mas que seja, o colaborador, ele não tem noção, não sei se ele deve ter, mas ele não tem noção do peso na mochila que o líder dele tem de manter a saúde de todos e como se fosse um maestro. É muito difícil. É muito difícil. Talvez, Léo, fazendo pensar, apesar do nosso sucesso, ainda, acho que não, no nosso caso, acho que em vários, pessoas, essa pasta pessoas, porque antigamente os valores da empresa era de cima para baixo. Era o que chamam de comando e controle. Certo? É verdade, comando e controle. Ali estava a galera, eu estava aqui, o Léo, então é isso goela abaixo. Hoje você não pode fazer assim. Então, qual o perfil do Léo? O Léo de onde é? O Léo ali do maquinário. Léo, e aí? Diferente do Toledo, que aqui também é do maquinário. Mas eu não posso ter uma normativa para Léo e Toledo. Então Sim. isso vira uma... Tem que ter uma leitura que transcende, né? Como que você cuida hoje da sua saúde física e mental depois de 3 décadas empreendendo? Léo, vamos lá. Mental para mim é estudar. Estudar é meu alimento principal. Eu acordo sempre 5 horas, hoje foi 4, 4 e meia, 5. E sempre leio, gosto de ler, estudar, várias áreas, porque me alimenta, isso para minha cabeça é realmente muito boa para a saúde mental. Sem isso eu fico muito angustiado, muito mal. Treino sempre pela manhã, cardio e ferro, alguma coisa, uma corrida, escada, essas coisas, sempre. Tem que ser de manhã, porque senão eu não vou conseguir fazer isso no final do dia. Não encaixa na rotina, né? Não. O dia é tão corrido, né? Não. E a gente acorda já estudando, trabalhando
treinando, é um ando e volta para casa ainda ando e etc e tal, não tem parada. Você não é, no passado você chegava no escritório, ligava o 286, isso aqui e tal. Sem interrupção. Não, né, acordou já, etc e tal. Preciso aprender também, já que o Léo falou de saúde, é dar mais breaks no ano, que seja 10 dias, que seja uma semana. Não faço isso, faço nas viagens internacionais, tenho que ir para as feiras e tal, visitar e tal. Aproveito o trabalho e faço um TTT para descansar um pouco, mas sempre com olhar no trabalho. Minha mulher vai no negócio, eu tô lá conversando com o gerente, esse prédio foi feito quando, como, entendeu? Até para que esses breaks, eu me identifico muito com você, até para que esses breaks, ele areje para você olhar a floresta, né? Porque a gente tá muito olhando a árvore no dia a dia, e para você ter a visão estratégica, você tá com a mente limpa e descansada, né? Você só sabe que a ilha é fora da ilha. Exatamente. Né? E eu vejo que isso, na verdade, o desconectar é parte do trabalho para afiar o machado. Agora né? você mandou bem. O desconectar tem razão. É como se fosse parte da agenda, como se fosse uma reunião de trabalho, você se desconectar. Perfeito. Eu tô desligando agora o celular às 10 horas da noite. Nossa, macho. Consegue? Eu tive que, porque eu tava desligando com a mesmo. na verdade, colocando em modo avião. Então não é nem no silencioso, não é nem no modo de não perturbe. Vou Porque, tentar, Léo. Modo avião? Modo avião, por quê? Eu explico. Eu tenho dificuldade de dormir, de desconectar, muito estímulo, muita notificação, muito inbox e tal. E quando eu fiz esse teste, eu desliguei às 10 horas da noite, ligo no dia seguinte só às 8 da manhã, então são 10 horas com o celular desligado, para não ter nem a sensação de que tá chegando notificação nele. Por quê? Porque você tá no silencioso, putz, pode ter chegado uma mensagem, desconecta. Se ele tô pensando com você, se ele tiver no modo avião, nem isso aqui eu vou me preocupar, né? Porque não, Tem razão. não chegou. Esse cacuete Quem mandou alguma coisa, nem vai dar os 2 pauzinhos do WhatsApp, entendeu? Vou tentar. Então, eu fiz isso, eu faço terapia toda semana, então eu tenho minhas ferramentas, né, de Sim, autoconhecimento. Eu comecei a dormir melhor imediato. Claro que com o meu coquetel de chá, eu fiz chá com aqueles seus... Mulungu, melissa. Também, camomila, por aí vai. Magnésio treonato, ashwagandha, 5-HTP, melatonina. Esse é o coquetel noturno, fantástico. Tô dormindo melhor. Então, desconexão é o aprendizado pra mim de conseguir dormir melhor. Você dorme quantas horas? Pouco. Pouquíssimo. Acordo essa hora que eu te falei e vou dormir meia-noite e meia. Então. Eu durmo pouquíssimo. O que não é bom, né? Não, é terrível. Qual é o seu stack de suplementos? Puta, Léo, tá com tempo? Bom, vou falar os principais. Ômega 3 não pode faltar. DHA não pode faltar. Magnésio inositol, melatonina, ashwagandha, lisina, HM-beta, sempre. Própolis, BCA, whey protein, creatina. Basicamente é isso. Porque eu imagino que você já fez teste com quase tudo. Tudo. Pra ver o que funciona pra você. Eu já fiz teste com quase tudo e depois estudando muito com o pessoal da indústria, até fora do Brasil, a gente vai percebendo que produtos que eu afirmava que era excelente através dos estudos científicos, isso não atravessa a barreira hematocefálica. Você não vai absorver nada. Dá um exemplo de um mito desse. GABA, que eu era fã. Mas eu fico com ressaca de sono quando eu tomo GABA. Sim, mas ele não... Resveratrol, por exemplo, né, que é um ícone, precisa de 500 miligramas, né? A literatura diz que é 500 miligramas, senão não te faz cócega. Então tem essa questão de não ser efetivo e tem a questão de dosagem também para alguns, né? Sim. Que aí é muito a singularidade de cada um. Às vezes você tem um rebote na melatonina, acorda com os braços cansados, fica emborrachado. Aí é muito pessoal. Ou de continuidade, né? Às vezes dá um break. Exatamente. Né? Então isso, né? Mas tem algumas coisas que a gente vai aprendendo que você teria que tomar muito mais.
muito mais. Por exemplo, HM-beta, que é um tamponador do efeito catabólico, que é excelente, mas você precisa tomar 6 a 8 cápsulas. Quem é que vai... Sim. Você vai gastar um pote a cada 5 dias, né? Mas a real é essa, não adianta ser um pouquinho de cada coisa, Sim. eu estou suplementando, você não está suplementando. Isso é uma outra questão, né, desse universo todo que entra nessa educação, nas prescrições e até em relação a regulatório, né? Até regulatório. Por exemplo, prebiótico. A gente viaja e você vai numa loja, você vai querer pegar os bilhões, quanto mais bilhões você vai querer. Pô, você também chama aqui, mas os principais cérebros em relação à microbiota, falam, ô Kim, você não sabe nem que cepa você precisa, como é que você vai bilhões de quê? Entende? Bilhões da cepa errada. Não é isso. Então assim, a gente vai aprendendo que não é o volume, não é o quantitativo, e sim o qualitativo. Você acha que com inteligência artificial esse conhecimento em relação à suplementação, personalização e tudo mais vai exponencializar? Eu não acho. Nós Já temos está acontecendo? certeza, e você sabe disso, antigamente era competição. Exemplo, eu e o Léo engenheiros. Então nós competimos pelo mercado. Agora é homem contra homem com IA. Sim. Ponto. Então a parte da suplementação, já tem um suplemento de uma marca aí que foi feito por IA, né? Então, assim, não tem volta mais, é uma ferramenta e acabou. Imagina, revolução industrial. Eu acho, a sensação que eu tenho para todos os mercados, mas aí quando vamos descer para esse mercado da suplementação, é como se a gente estivesse ainda na idade da pedra em relação a o que se conhece sobre os nutrientes, sobre a dosagem, sobre a personalização até para a genética de cada um e por aí vai, né? Não estou nem falando do mercado farmacêutico, que isso vai ser absurdamente grande, né? Até falei que uma próxima entrevista que eu falei no podcast é sobre esse tema, inclusive, né? Mas a suplementação também, né? Porque daí é na prevenção, é no dia a dia, né? Acho que o Léo matou esse papo em relação à singularidade de cada um e a suplementação mais inteligente. A gente está muito próximo de fazer essa virada de chave. Até saibam que a própria profissão de nutricionistas IA, que nem o Léo está falando aqui, eu tenho informações aí muito pesadas, que já vocês vão saber, vai mudar tudo. O protocolo do Léo lá quando for no Nutri, a relação que ele tem com o Nutri, mais IA, mais a praticidade e algo para o Léo, que você falou, a idade da pedra, você foi feliz, é isso mesmo. O que a gente está fazendo aqui, já a gente vai lembrar daqui a poucos anos, falar, olha, lembra que a gente fazia isso aqui. Já que, né, teremos longevidade, né? Sim. Você já viu aquele Brian Johnson? Não. Aquele influenciador que gastou milhões e milhões e milhões de dólares para testar todas as... tem um sei, documentário na eu Netflix sei, e tudo mais. Ele é sei. um baita, ele produz muito conteúdo, né? Sei. Sobre isso, e a meta dele é 120, né? Sei, e por aí vai, né? nesse caso. E é um pouco o reflexo aspiracional dessa indústria da longevidade, principalmente para quem está nesse mundo de tecnologia, inovação, e olha para isso e aspira, né, ter esse destino, vamos dizer assim. Sim, a gente vê, eu entrevisto muito lá a galera de metabolômica, por exemplo, que é o seu exame de sangue. Hoje do Léo, os marcadores sanguíneos estão de um jeito. Amanhã, esse mesmo horário, é outro Léo. Então, a capacidade de ser assertivo, nós temos a genética também. Então, assim, cada vez mais avançando. Então, a suplementação é para você. Aquela cápsula vai abrir naquele horário, naquele momento que o seu cortisol subiu. Então, assim, e com nanorobôs com regulando internamente. Biochips, né? Para o Léo, para o Kim. Então, esses biomarcadores todos que a gente tem. Então, é muito individual. Isso tá caminhando. Por isso que a loja de suplemento, a indústria, tudo isso tem que vir a contento para poder... Todo mundo vai continuar suplementando, só que não da maneira no tonel, pegando a veia e colocando no negócio. Então toda essa personalização e essa, enfim, essa tendência também em pouco tempo vai transformar a experiência física também. Sim. De como você entrega o produto. Sim. Né? E tem uma outra coisa, só para encerrar esse assunto, que acho que é uma informação importante. Esses dias eu entrevistei um profissional da área da saúde muito famoso, mas ele me falou, é uma verdade, que, pasme, Léo, em relação à funcionalidade do teu físico. Quer dizer que você precisa ter um peitoral desse tamanho, o braço enorme, a perna, isso não é viável para o seu corpo, ele não quer isso. Eu quero um peitoral do Léo e o quadríceps
com muita mitocôndria para que ele possa ser autônomo, que essa funcionalidade do peitoral e do músculo, tudo isso funcione para que essa máquina funcione em perfeita harmonia para que você possa ser mais longevo. Não é o peito desse tamanho, a perna, isso não vai te levar longe. Sim. Esse coração e esse pulmão vão trabalhar muito mais, você vai oxidar muito mais. Quando a gente vê o Outlive é sobre isso, Né? sobre membros inferiores, sobre, Exato. enfim, por aí vai. Então isso tudo vem a suplementação, a reboque disso tudo, todo esse complexo, né? Muito legal. Eu penso assim, é como se olhar o corpo como um carro de Fórmula 1, né? Isso, efetividade dos Fazendo seus... tunagem de todos os elementos para você ter essa performance, longevidade, qualidade de vida, né? Isso. E a gente olha, é que a gente foi condicionado historicamente, pré-tecnologia, IA e tudo mais, a olhar só o estético. Exato. E o estético não é o funcional. De Não é? jeito nenhum, Léo. É isso. Tem um canyon de diferença entre... Né? O que você recomendaria como um grande estudioso? Que livros, podcasts ou conteúdos estão te marcando ultimamente, assim? E fazendo parte da sua curiosidade? E eu queria perguntar antes. Vamos. Você fala sobre ser um nexialista. Ah, Explica pra gente o que é o conceito. Esse termo é um termo antigo, né? De 60 e pouco, 62, se não me engano. Viagem daquele Beagle, né? Um livro antigo. E o nexialista é muito simples, é um indivíduo que tem um conhecimento sobre várias áreas e faz com que o conhecimento dessas várias áreas, ele faça a conexão, então, entre as pessoas para gerar resultados, né? Então, não é uma expressão minha, claro, eu me apropriei do nexialista porque eu tentava me identificar ou colocar um rótulo. Quem sou eu nesse meu microclima? O que eu faço? Eu sou um lobista? Eu sou um... né? Lembra esse termo? Sim. Então eu tentei e me apropriei dele porque eu acho que é o que mais se assemelha por essa situação de estudar o segmento, de ser fiável, de ter o produto, de ter educação, de conectar pessoas para gerar resultados. Então isso é o nexialista, né? Então não sei se eu explico bem. Sim. Né? É uma mistura de tudo isso com a curadoria que você faz, né, com credibilidade dentro do seu segmento, que na minha opinião é um papel único nesse mercado que você exerce, assim, sabe? Porque você não é a indústria, você não é... Exato. Você é o ponto de encontro de tudo, né? E eu preciso permear entre as áreas sem arranhão, Uhum. né? Sem... Em relação ao que eu gosto de estudar, eu tenho um gosto talvez estranho para vocês, mas enfim, cada um tem a sua loucurinha. Eu gosto de ler muito filosofia, leio muito Nietzsche, leio muito Sêneca, enfim, Estoicismo. estoicismo adoro Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, enfim, todos os livros do Saramago que eu gosto muito. Eu leio Kant, eu leio Jung, eu gosto dessas coisas, leio sobre negócio, gosto de um podcast de um patrício meu português, almocei com ele há muitos anos atrás, ele tentou me comprar, o Miguel Milhão, né, de Portugal. Ele tem um podcast lá em Portugal que ele entrevista muita gente bacana, gosto ali do estilo dele. Enfim, eu livro já li mais marketing, economia, etc e tal, mas tô um pouco fora disso, sabe, Léo? E é o lugar comum de muitos. Eu recebi grandes investidores recentemente e as pessoas nesse momento que acumulou experiência e realizações cada vez mais vão para as verdades imutáveis, vamos dizer assim, que vai para ensinamentos cada vez mais antigos. A gente remete ali né? a base, mas assim, se eu dissesse para vocês, um outro, claro, tem tantos livros legais aqui do segmento da Gatorade, tá, enfim, tem tanta coisa bacana, mas assim, eu acho que cada um tem que se descobrir dentro da literatura, da arte que mais toca, porque através disso você vai catapultar para outra, assim. Eu acho que o que é bom para mim talvez não seja bom para vocês, é só uma curiosidade, né, quando eu falo que gosto disso, as pessoas falam, pô, esse cara... Aí parece meio piegas no sentido, não, ele é intelectual. Não sou intelectual, é que eu gosto mesmo. Sim. Eu gosto de verdade. O que atrai a curiosidade, né? De verdade. Depois de tudo que você construiu e que está construindo, tem loja inaugurando, né? Tem tudo que você está fazendo com conteúdo, esse papel de conectar o mercado como nexialista, que sonho ainda permanece? Puta, Léo, você foi malvado, hein? Vai ter que voltar lá. O que sonho permanece? Que sonho ainda você tem para realizar?
Dentro do segmento? Pode ser? Eu dentro do segmento, vou pegar a carona do Léo aqui, não tinha pensado assim exatamente, desse sonho, mas talvez eu penso que dentro do meu segmento, onde tudo isso que a gente falou, né, da saúde e informação, eu gostaria de ter como se fosse uma universidade da informação, Léo, com um time que se reproduza e nunca mais cesse em relação a isso, a esse tipo que isso possa ser mais perene e que esse fluxo continue nos formatos da época propícia, né, de relação a esse ecossistema de que médicos, profissionais da área da saúde em geral, o comércio, a indústria, né, que isso pudesse ser não uma coisa monstruosa, eu falei universidade que eu não lembro de outro nome que pudesse abarcar isso, né? Mas dentro desse sua visão de boutique, de qualidade, né? Exato. Talvez a minha incompetência more exatamente, muito bom aqui a terapia com o Léo, more exatamente e não conseguir, Léo, ainda reproduzir isso para escalar. Talvez isso, Esse talvez seja o meu E talvez sonho. através do conteúdo e da educação seja um modo de perpetuar. Eu acho que é uma mola propulsora, eu acho que se tem um caminho, Léo, eu acho que pode ser por aí. Muito legal. Me parece que sim. Kim, muito obrigado. Obrigado, Léo. Baita bate-papo. Um prazer. Dá pra ir longe, né? Nossa, isso aqui a gente iria mais umas 4 horas com o Léo. Obrigado assim, pela admiro o seu oportunidade. trabalho e Muito obrigado. Vamos manter conectado, né? Vamos sempre juntos. Agradecer a audiência que chegou até aqui. A gente volta até a próxima semana. Tchau, tchau.